Olá, meu nome é Cíntia Souca, eu sou psicóloga e hipnoterapeuta. A minha função é ajudar você a ter mais controle e gestão das suas emoções, entender melhor os seus comportamentos. E para isso eu uso técnicas da psicologia e da hipnoterapia. Então, se você se interessou por esse conteúdo, eu te convido a se inscrever no meu canal, ative o sininho das notificações porque tem vídeo novo toda semana. Muito bom! Hoje vamos falar sobre 5 formas de você eliminar de uma vez por todas a preocupação da sua mente e ter paz mental. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Até escrevi aqui para ficar bem claro para vocês. Então eu vou ensinar 5 formas fantásticas de vocês acabarem com a preocupação de vocês e terem mais paz mental. Sabe aquele sentimento que aperta o nosso coração, que deixa a gente angustiada, que deixa a gente tensa e a gente não sabe lidar, sabe? Você já passou por isso? Com certeza. Isso é preocupação. Eu até costumo chamar de pré-ocupação. A gente se ocupa previamente de alguma coisa que nem aconteceu. E aí isso já vai para o nosso corpo, vai para o fisiológico, então o nosso coração acelera, a gente sente um aperto aqui no peito, tudo isso fruto de uma preocupação, uma pré-ocupação, algo que a nossa mente conta pra gente, mas que na verdade nem aconteceu e provavelmente nem vai acontecer. Vou te explicar isso depois por quê. Então, no vídeo de hoje, na aula de hoje, eu vou te ensinar 5 formas incríveis para você aprender a lidar com essa preocupação e você ter muito mais paz mental. Vamos lá? Muito bom. A primeira técnica para você realmente acabar com a preocupação é a clareza. O que significa clareza? A gente tem que ter clareza da nossa preocupação. O que significa ter clareza da preocupação? Eu vou explicar um pouco mais para vocês, mas entender da onde vem essa preocupação e como que eu posso fazer para não tê-la. Então, ter clareza do problema. Ter clareza significa entender um pouco mais profundamente esse problema. Para vocês entenderem o que significa ter clareza dessa preocupação, eu divido ela em 3 partes. Ter clareza. Parte A significa identificar. Primeira coisa, identificar o gatilho dessa preocupação. Identifique o que te faz ficar preocupada. Então, às vezes a gente está preocupada com aquele coração apertado, não sabe nem. Então, primeira fase A da clareza, identificar por que eu estou me sentindo assim. Segunda fase da clareza, letra B. A gente tem que listar. Quando eu falo listar, não é simplesmente pensar, até realmente escrever. Porque quando a gente escreve, a gente tira daqui, da nossa mente, para um plano concreto. Isso ajuda bastante a gente. A gente tem que listar alternativas para a nossa preocupação, para a nossa ansiedade e pensar nas consequências que aquilo pode nos trazer. Então pensar, eu estou sentindo isso e o que isso pode acarretar? Ou talvez eu estou sentindo essa preocupação e o que isso pode acarretar? Então listar a alternativa e também a consequência, o que pode trazer de ruim aquele nosso sentimento. Então esse é o segundo passo. E a letra C da clareza, a gente tem que ter ação, momento de agir. Então, quando a gente identifica o gatilho, o que está fazendo a gente ficar preocupado, tenso, com o coração apertado? Passo A. Passo B. Vamos listar, vamos escrever as alternativas e as consequências daquele nosso sentimento. Terceiro, hora da ação. Baseado naquilo, a gente vai ter que agir. Mas vocês vão perguntar, Cíntia, mas é difícil a gente agir naquele momento, quando a gente está tenso, quando a gente está com o coração apertado? Claro que é difícil de agir, mas eu garanto que é mais fácil quando você passa por essas 3 fases. Identificar o que está te fazendo ficar preocupado. 2, listar as alternativas dessa preocupação e as consequências do que aquilo pode trazer. E 3, ação, agir, pensar em possíveis ações. Esse é o primeiro passo dos 5 passos que eu falei para a gente lidar melhor com a nossa preocupação e a gente ter mais paz mental. Então, voltando, a aula hoje fala sobre os 5 passos, 5 formas de você acabar com a preocupação e ter mais paz mental. O segundo passo, não tão menos importante, é viver o presente. Viva o momento presente, viva o hoje.
o hoje, o aqui e agora. Por que tão importante isso? Nós temos 3 tempos, na verdade, para se ver: passado, presente, futuro. Quando a gente vive no passado, a gente fica remoendo aquela tristeza, a culpa, o que aconteceu, e viver presa no passado, remoendo mágoas, de nada adianta e de nada vai mudar a nossa vida. Muito pelo contrário, viver remoendo, preso com aquela palavrinha, e se eu tivesse, e se fosse seria, não é. Esqueçam isso, e se, já foi. Ficar remoendo o passado não ajuda a eliminar a preocupação, muito pelo contrário, ainda agrava a tristeza, a depressão. Agora, se a pessoa vive na expectativa do futuro, preso no futuro, ela vive presa em algo que ela nem sabe se vai acontecer, ela nem sabe se acontecer como ela vai lidar com aquilo. As pessoas que vivem extremamente presas no futuro, elas são extremamente ansiosas, e essa ansiedade também não ajuda absolutamente nada, porque eu brinco, eu digo, quando a gente chegar lá no futuro, ele já não é futuro, ele vai ser um momento presente. Na verdade, o futuro não existe, o futuro é uma ilusão da nossa mente. A gente tem que viver no presente. O passado já foi, remoer mágoas do passado não adianta em nada. Pensar no futuro, criar hipóteses, isso é simplesmente uma mera ilusão, porque quando a gente chegar lá, aquele lá já vai ser o presente que a gente está vivendo. Então, viver se baseando no futuro, a gente está vivendo num mundo de ilusão. Então, viva o momento presente. Quanto mais você conseguir viver o seu momento presente, mais você vai conseguir ter um futuro melhor, um futuro feliz, tranquilo. Então, viva o momento presente, viva o hoje. Isso é fundamental. Parece uma dica simples, mas extremamente poderosa. Lembre que o passado já foi, ele virou história, registro, documento. Não que a gente possa esquecê-lo. Não, isso faz a gente crescer. Mas não adianta viver no passado remoendo a dor do passado. O passado a gente tem que transformar. A dor do passado a gente transforma. É assim, a gente não revive a dor, a gente transforma a dor do passado. Porque dor que não é transformada, ela é transmitida. Então a gente não vive a dor, a gente transforma essa dor. E viver no futuro é viver no mundo da fantasia, é viver uma ilusão, porque ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Então, viva o hoje, o presente, e garanta sim uma vida muito melhor. Lembrando, já vimos 2 formas de acabar com a sua preocupação e ter mais paz mental, certo? Então, retomando, a primeira tem a clareza. Dentro da clareza, identifique o gatilho. Lembra disso? Pense em alternativas e consequências e parta para a ação. Isso é o primeiro passo. Clareza. Isso tudo faz parte da clareza. Segunda técnica. Viva o hoje. Viva o momento presente. Garanta esse momento presente, ele é muito enriquecedor, certo? Terceira dica, técnica incrível, diferente, mas ela é incrível. Pense no pior cenário que pode acontecer diante dos seus pensamentos, diante da sua preocupação excessiva. Pense o pior cenário e diante desse pior cenário, depois que você imaginar o pior cenário que pode acontecer, mude essa situação. Então, quando a gente começa a pensar qual é o pior cenário que pode acontecer diante do meu problema, a gente começa a pensar, e a gente vê que às vezes o problema é muito maior do que o que a nossa mente criou, certo? Tem uma frase que eu gosto muito: tudo que a gente pensa tende a expandir. Tudo que a gente pensa tende a crescer. Então, se a gente pensa, tem foco em coisas boas, positivas, aquilo vai crescer. Mas se a gente pensa e foca em coisas negativas, aquilo também tende a expandir. Então, essa dica é o seguinte: pense no pior cenário. O que pode acontecer? Só que, depois que você pensar no cenário, você vai pensar de que forma você pode lidar com aquela situação. E quando eu convido as pessoas a fazerem esse exercício, é muito interessante, porque as pessoas veem que elas têm recursos para lidar
com aquela situação, com o pior cenário. E às vezes, na maioria das vezes, pode acreditar em mim, é mais fácil do que a ilusão que a nossa mente criou. Então, quando a gente pensa diante do nosso problema, o pior cenário, pensa, o cenário pior vai ser esse. Ok, se for esse, como eu posso lidar com isso? Se isso acontecer, a gente vê que a gente tem recursos e que a gente consegue sim lidar. Eu gosto de trazer um dado também importante aqui para vocês entenderem melhor. 90% dos nossos medos não acontecem. Gente, isso não é uma brincadeira. Pensa, minha amiga, quantos medos você já passou, quantas vezes o coração já apertou, quantas vezes a angústia veio forte. E 90% das vezes a coisa não se concretiza. Isso significa que o medo é uma criação da nossa mente. E quanto mais a gente alimenta esse medo, ele tende a crescer. Lembram? Quanto mais a gente pensa, aquilo tende a expandir. Então, quanto mais a gente alimentar esse medo, ele tende a crescer. Porém, provavelmente não vai se concretizar aquele medo, aquela sua preocupação, porque em 90% das vezes, isso são dados, gente, isso não acontece. Então, quando a gente pensa no pior cenário e a gente pensa praticamente na situação, como a gente pode resolver aquilo, a gente vai encontrar dentro da gente respostas incríveis que a gente nem imaginava que a gente já tivesse. Quando eu faço esse exercício com as minhas pacientes, eu pergunto qual é o pior cenário que pode acontecer. Muitas vezes elas respondem, é a morte, é morrer. Muitas das vezes, não sempre. Mas quando a gente fala sobre morte, realmente, quem não tem medo da morte? Também tem medo da morte. Todo mundo tem, com certeza vocês têm também. Mas, em primeiro lugar, que a gente não vive pensando isso. Por quê? Pensar nisso não vai resolver. E a morte é a única certeza que a gente realmente tem. E com certeza, quando a gente é muito doloroso, é muito triste, com certeza, você já deve ter perdido alguém. Com certeza, já perderam algum ente querido, alguma pessoa especial. E a gente encontra dentro da gente forças inimagináveis que a gente nem imaginava que existiam dentro da gente, para a gente conseguir elaborar o luto, para a gente conseguir reverter a situação. Não é verdade? Então, independente de qual for esse cenário, até mesmo se for a morte, mas se for outro tipo de cenário, imagine e aí pense como você resolveria aquilo. E você vai encontrar dentro de si mesma recursos incríveis. Você vai ver como você pode lidar melhor. Essa sobre o cenário, pense no cenário, é a terceira forma das 5 formas que eu falei para você eliminar a sua preocupação. Agora vamos para a quarta dica e técnica, que é fantástica também. A quarta técnica é a seguinte: foque nas coisas boas e viva como se você fosse uma pessoa feliz. Vocês vão falar assim para mim, Cíntia, mas como assim? Se eu vou viver como uma pessoa feliz, eu tenho tantos problemas, tem tantas questões na minha vida, como que eu vou viver como uma pessoa feliz? Então, primeira coisa, foque nas coisas boas. Enquanto a gente estiver focado no medo, na preocupação, tudo que a gente pensa, tudo que a gente foca, tende a crescer. Então, vamos substituir, desfocar. Desfocar para quê? Então, uma dica que eu dou, simples, foque na gratidão. Foque quando vier aquele pensamento ruim, foque nas coisas boas. Eu sou grato por isso. Eu tenho gratidão por essa coisa que aconteceu na minha vida. Eu tenho gratidão por isso. Deixa a sua mente se trazer, porque eu tenho certeza que você é grata por muitas coisas que aconteceram na sua vida. Com certeza, coisas que aconteceram e coisas de hoje. Simplesmente, entre aspas, pelo fato de você acordar com saúde, com vida, já é um motivo suficiente para você ter gratidão pela vida. Esse é um motivo simples para você ter gratidão pela vida. Então, primeira coisa, foque em coisas positivas. Não foque no problema, foque nas coisas que você é grata, que você tem gratidão. E viva como uma pessoa feliz. O que quer dizer viva como uma pessoa feliz? Como uma pessoa feliz vive? Uma pessoa feliz, ela sorri, ela canta, ela tá de bom humor, a expressão do rosto dela reflete o que ela é, não é verdade? Então, vou fazer um exercício rápido com você. Você que está me ouvindo agora, sorria, abre um sorriso bem largo, daqui até aqui, bem largo, bem gostoso. Isso, sorria,
Sorria, isso, deixa esse sorriso teu, essa alegria contaminar, te contagiar. Sorria, isso. Quer um sorriso maior ainda? Se você quiser, pode até fazer barulhos. Está fazendo o exercício aí comigo? Então, muito bom. Vou te contar um segredo. Quando você sorri, você estimula os seus músculos faciais, certo? A gente sorri, a gente estimula a musculatura facial. E quando isso acontece, é mandado uma informação lá para o nosso sistema límbico, que é o sistema das emoções. E a informação que o nosso cérebro recebe, uau, a cara dela está feliz, ela está sorrindo, ela está feliz. Libera o hormônio da alegria, da felicidade, da serotonina e a gente começa a sentir melhor. Gente, olha isso que fantástico. O simples fato de sorrir, de abrir um sorriso daqui até aqui, de mudar a nossa musculatura facial, já faz com que o seu cérebro interprete que você está feliz, ele libera a serotonina e você começa a realmente se sentir feliz. Não é fantástico isso, gente? Então, haja como você estivesse feliz, cante, sorria. Mas aí você vai falar assim pra mim, mas eu tô fingindo que eu tô feliz, porque as minhas preocupações estão ainda aqui na minha mente. Isso não é fingir. O que é fingir? Fingir é quando você tá muito bravo, tá muito irritada, tá nervosa, tá brava, e vê alguém perguntar, tudo bem com você? Aí você fala assim, tudo. Você tá fingindo pro outro, pra outra pessoa, mas internamente você sabe que você não tá legal, não é? Mas é diferente aqui desse exemplo que eu dei. Quando a gente faz isso, a gente tá fazendo a nossa mente trazer a felicidade. A gente está fazendo o nosso cérebro, a nossa mente se conectar com momentos de alegria e felicidade. É isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo um bem para a gente mesmo. A gente não está fingindo. A gente está usando técnicas do sorriso, do cantar alto, de dançar, para a gente ativar o sistema das nossas emoções. E quando o nosso sistema límbico, ele entende que a gente está feliz, ele começa a liberar hormônios da felicidade. Isso é agir como a gente estivesse feliz. Então, é uma dica que não é difícil, mas você precisa ter um hábito de fazê-la. Então, se você estiver mal com aquela situação remoendo aqui, sorria. Olhe no espelho, feche os olhos, imagine você sorrindo, que a tua mente vai ter uma outra interpretação disso. Então, sorrir, gente, é muito poderoso, é uma técnica muito poderosa e vai fazer você se sentir muito bem. Então, haja como se você estivesse feliz. Coloque uma música, não uma música deprê, que vai te deixar triste, chateada, não. Coloque uma música que vai te trazer prazer. Tudo isso são estímulos externos, mas que fazem o nosso mundo interno, a nossa mente, interpretar que a gente está feliz. Então, haja como uma pessoa feliz. Essa foi a terceira dica das 5 dicas, a quarta dica, me perdoe, para você acabar com as preocupações. Só retomando rápido. Primeira dica, clareza. Segunda dica, viva o presente. Terceira dica, imagine o pior cenário. E a quarta dica, haja como uma pessoa feliz. E agora, vamos para a quinta dica. A quinta dica também é muito importante. Então, o que eu falo para vocês, minhas amigas, minhas pacientes? Então, aprenda a relaxar a sua mente, aprenda a descarregar todo o lixo emocional, todas as preocupações da mente antes que ela fique cansada. Então, como isso funciona? Eu dou um exemplo bem simples para vocês entenderem. Então, quando está pegando fogo, o que a gente faz? A gente tem que apagar o incêndio. Na hora do fogo, apaga o incêndio. Mas muito mais importante do que apagar o fogo é trabalhar com a prevenção de incêndio. Quando a gente previne, então a chance de ter que apagar o fogo é muito menor, não é? É a mesma coisa. Quanto mais a gente prevenir que a nossa mente fique sobrecarregada, quanto mais a gente trabalhar a nossa mente para que ela fique descansada, ela vai estar muito mais relaxada a maior parte do tempo. Então, como que a gente faz com que a nossa mente não fique tão sobrecarregada, tão pesada? Então, tem 3 técnicas também bem simples aqui dentro dessa última técnica, né? Tem 3 subtécnicas que eu vou ensinar a vocês.
A primeira é a meditação ou auto-hipnose. A segunda é a respiração. E a terceira é a oração. A primeira, a meditação, a auto-hipnose, associada com a respiração. Gente, já expliquei isso para vocês em outros vídeos. Vocês sabem que isso é fantástico. Mas, Cíntia, como que eu medito? Então, meditar também já expliquei isso para vocês. Vocês façam a respiração pelo menos 5 vezes. O ideal são 10. 3 por 6. Inspire em 3 e solte em 6. Bem devagar. Quando a gente medita, a nossa mente começa a ficar tranquila. Ou auto-hipnose, quando a gente dá sugestões para a nossa mente subconsciente, a gente se autossugestiona, falando frases positivas, falando frases claras, no afirmativo. Então, tanto a meditação quanto a auto-hipnose, que eu sempre ensino vocês, estou sempre retomando por aqui, associada com a técnica da respiração, isso faz com que a mente esteja sempre relaxada. E a terceira subtécnica é a oração. Ore, reze para Deus, para o universo, agradeça, seja grato. Porém, essas técnicas da meditação, da respiração, da oração, não adianta fazer uma vez. Ou na hora que você está super tensa, preocupada, com o coração à flor da pele. Isso tem que ser um hábito na sua vida, da mesma forma que a gente acorda, a gente escova os dentes, a gente tem isso como um hábito de saúde, não é? A gente tem que ter essas técnicas, esses passos como um hábito, como uma ginástica mental. Eu garanto para você, minha amiga, se você se habituar a rezar todos os dias, a respirar, fazer a meditação, fazer a auto-hipnose, se você fizer da sua vida isso um hábito da sua vida, eu te garanto que a chance da sua mente estar a maior parte do tempo relaxada vai ser muito maior. É claro que eventualmente vão surgir as preocupações, os pensamentos, mas se você já estiver condicionado a sua mente a relaxar, você vai ter muito mais recursos na hora que você precisar apagar esse fogo, certo? Então, faça disso hábitos diários, faça essa ginástica mental todos os dias, você vai ver como você vai se beneficiar. Então, é muito conteúdo, é muita informação. Eu vou fazer um resumo bem geral, porque essas 5 dicas que eu trouxe hoje, essas 5 formas para você realmente acabar com a sua preocupação e ter paz mental, olha, gente, eu garanto, isso aqui é infalível. Mas desde que vocês façam com consistência, com coerência, com comprometimento, certo? Não adianta fazer hoje, amanhã não fazer daqui uma semana, fazer só quando tá doendo muito. A gente precisa da ginástica mental todos os dias. Quanto mais a gente fizer, mais tranquila a nossa mente vai estar e mais fácil vai ficar de você encontrar os recursos que você precisa para lidar com o seu problema, com a sua preocupação. Então, vamos fazer um resumão dessas 5 formas que eu trouxe hoje aqui para você? Então, as 5 formas de você acabar com a sua preocupação, ter paz mental. São 5 dicas de ouro. Vamos lá. Ter clareza. O que quer dizer clareza? Então, clareza é identificar qual é a raiz da sua preocupação. Listar, escreva quais as alternativas e as consequências da sua preocupação e agir. Haja conforme os seus recursos, mas haja. Não fique sem agir. A ação é que vai trazer o resultado. Então, primeiro, tenha clareza da sua preocupação. Segunda dica que eu falei hoje para vocês. Viva o hoje, viva o aqui agora, viva o momento presente. Ser presa no passado traz depressão, ser presa no futuro é uma ilusão, traz ansiedade e nada disso vai garantir a nossa vida. O que vai garantir uma vida boa, tranquila, é viver o presente, é viver o hoje, o aqui e agora, certo? Terceira dica, imagine, crie na sua mente o pior cenário que pode acontecer com a sua preocupação. Diante daquilo, crie a situação que pode resolver aquele cenário. Você vai ver que o cenário não é tão grave como você pensava. É muito maior a sua preocupação, o seu estresse, do que a realidade é. Lembre-se, 90% dos medos não se concretizam. Quarta técnica e dica que eu dei aqui.
pense, foque nas coisas boas, positivas, seja muito grata e haja como se estivesse feliz. Técnica do sorriso. Sorria, gente, sorria. Estimule a sua musculatura, deixe que o nosso próprio corpo, o cérebro e mente vão fazer o resto do trabalho. Seu corpo vai agradecer, a sua mente vai agradecer. Haja como se você estivesse feliz, certo? E a quinta dica fantástica também: trabalhe, exercite sua mente para que ela esteja sempre relaxada, para que ela não chegue a estar cansada. Então, faça disso um hábito da sua vida. Exercite o relaxamento na sua mente para que ela não fique sobrecarregada e cansada demais. Foram as 5 dicas de ouro que eu ensinei para vocês aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, algum comentário, escreva aqui para mim. Se tiver alguma observação, alguma coisa, me conte aqui. Eu tenho certeza, eu quero que você me conte. Aplique essas 5 dicas por pelo menos 21 dias. Eu tenho certeza que você já vai ver resultados diferentes na sua mente e nas suas ações, nos seus pensamentos, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Deixe seu comentário aqui e lembre que toda semana tem vídeo novo com técnicas, com dicas fantásticas que vão garantir cada vez mais você ter uma qualidade de vida mental e emocional muito melhor. Um beijo grande e até a próxima!